Olha, é uma alegria chegar até você com o programa Andando com Cristo, aqui através da TV Grandourados, este canal que abençoa as nossas famílias em Dourados, com a programação sempre favorável à família, uma programação decente, que chega até você levando também a palavra de Deus. E o programa Andando com Cristo é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, e leva a palavra de Deus até as nossas famílias através deste canal, e também é um programa para convidar você e a sua família para frequentar conosco os trabalhos da igreja e acompanhar e fazer parte da vida da igreja. A Igreja Presbiteriana de Dourados, você sabe, fica bem no centro da nossa cidade, na Avenida Marcelino Pires, 2233, bem no centro da cidade de Dourados, também conhecida a Igreja do Relógio. E é sempre uma alegria chegar até você, a sua casa, a sua família, podendo comunicar a palavra de Deus nesses tempos que exigem de nós postura, seriedade, respeito. Esse tempo que a moralidade humana está sendo tão questionada, nada melhor do que voltarmos os nossos olhos para as Escrituras, para a palavra de Deus, e atentarmos também em uma vida focada em Deus, uma vida focada no projeto de Deus para nós. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para falarmos da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Deus da minha vida. Livraria da Bíblia. Os mais novos lançamentos em CDs, DVDs, Bíblias infantis, Bíblia da Mulher, Bíblia de Estudos. Temos livros de escritores renomados e artigos para presentear em todas as ocasiões. A Livraria da Bíblia está em novo endereço, Rua Joaquim Teixeira Alves, 2064, no centro de Dourados. Mais informações, 3427-0379. Fica comigo, sou sua casa. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Hoje nós vamos tratar, como dissemos, da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. As viagens missionárias de Paulo são 3. Nós vamos tratar agora 3 programas seguidos destas viagens missionárias de Paulo, registradas no livro de Atos dos Apóstolos. E depois de tratarmos as 3 viagens missionárias de Paulo, nós vamos tratar da sua última viagem a Roma. Para alguns, uma 4ª viagem missionária. Por quê? Porque esse apóstolo nunca perdeu o foco do seu ministério. É importante vivermos neste mundo, mas nunca perdermos o foco da nossa vida. Temos uma vida centrada em Deus,
termos uma vida focada naquilo que é a vontade de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos deste capítulo, embora vamos discorrer aqui no capítulo 13 e 14. Diz assim: havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colapso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse texto é muito interessante para nós no contexto de Atos dos Apóstolos. Tão logo houve uma perseguição em Jerusalém, você vem estudando, lendo Atos dos Apóstolos, você percebe isto. O Atos dos Apóstolos começa com a ascensão de Jesus. Quando Jesus subiu aos céus, à vista dos seus discípulos, dos seus apóstolos e discípulos, e prometendo que voltaria para buscar a igreja, os discípulos ficam meio perdidos. Então aparece o anjo do Senhor e diz: varões israelitas, porque olhais para o céu, para o alto? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá do modo como viste subir. Então os apóstolos recebem aquela instrução: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8, os estudiosos de Atos dizem que é o esboço do livro. Vocês serão minhas testemunhas, o Espírito Santo descerá sobre vocês, vocês vão receber poder. Não é poder para ficar demonstrando poder, é poder para serem minhas testemunhas. É o poder que todo crente precisa para testemunhar do nome de Cristo por onde ele passar, sem medo, sem receio, sem pressões, acima de todas as artimanhas deste mundo. O crente é revestido do poder do Espírito Santo para ser uma testemunha de Cristo sobre a face da terra. E se você é um crente, você precisa de ser uma testemunha de Cristo sobre a face da terra, porque foi dado poder aos crentes exatamente para serem testemunhas de Cristo por onde eles passarem. Não sei onde você trabalha, não sei da sua vida, mas onde você estiver, você é uma testemunha de Cristo, capacitado pelo Espírito Santo para levar o nome de Cristo e para ser uma testemunha de Cristo por onde você passar. E em toda a Galiléia, Judéia, em toda a Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Logo em seguida, vemos a igreja prolongando ali em Jerusalém, demorando a sair pelo mundo para ser a testemunha de Cristo. Então, Atos, no final do capítulo 7, registram a perseguição acirrada contra a igreja em Jerusalém, porque rapidamente a pregação do Evangelho espalhou por toda Jerusalém, alvoroçou em Jerusalém, e aquele alvoroço ali em Jerusalém fez com que a igreja fosse perseguida em Jerusalém e os crentes fossem dispersos por toda a região. Então a base da igreja em Jerusalém ficou prejudicada, apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém e os crentes foram dispersos, expulsos de Jerusalém. Foi a primeira perseguição bem acirrada contra o cristianismo, já se deu lá em Jerusalém, onde eles foram batizados com o Espírito Santo. E logo então, Atos 8 já registra essa dispersão da igreja por toda a região,
E uma das regiões que foram assim bem alcançadas pelo Evangelho logo de imediato é a cidade de Antioquia. Se você pega um mapa das terras bíblicas, você vai ver que Antioquia fica na Síria e imediatamente o Evangelho expande de Jerusalém, Galiléia e chega a Samaria e chega à região da Síria. Chega ali na cidade de Antioquia. Em Antioquia foi uma base missionária da igreja importante. Logo a igreja se fortaleceu em Antioquia, e Antioquia, esta igreja que ali estava, não mais agora a igreja de Jerusalém, mas cá em Antioquia, se torna uma base forte missionária. E diz aqui o texto que depois de um longo trabalho ali em Antioquia, registra aqui que lá na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres, pregadores, a referência aqui a profetas, a pregadores da palavra, e mestres, aqueles que ensinam a palavra. Então, tanto a pregação quanto o ensino era bem presente na igreja de Antioquia, estava fortalecido na igreja de Antioquia. Então, diz aqui o texto, começa a nomear esses pregadores e mestres e fala de Barnabé, Simão ou Simeão, Níger, Cirene, Lúcio, Manaém e Saulo. Um grupo de homens, pregadores, mestres, ensinando a palavra de Deus e proclamando em todos os cantos de Antioquia. E de repente diz o texto que servindo eles ao Senhor, e jejuando, e orando, o Espírito Santo disse à igreja: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ou seja, entre aqueles pregadores e mestres, Deus então, o Espírito Santo de Deus, separa um pregador e um mestre, Barnabé e Saulo, um pregador e um mestre por excelência da palavra de Deus, para uma obra que os tenho chamado. Deus havia dado a eles um chamado, uma vocação para uma obra, e esta obra é a obra missionária. Aqui começam as viagens missionárias de Paulo e de Barnabé, ou de Barnabé e Saulo. Observa que não é Paulo e Barnabé, é Barnabé e Saulo. Saulo, que mais tarde recebe o nome Paulo. Então, este homem que nós conhecemos como apóstolo Paulo, ele não foi o líder da primeira viagem missionária. Barnabé era o líder. Separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E o texto vai seguir aqui dizendo que eles levaram com eles João Marcos. E lá se foi Barnabé, Saulo e Marcos. Marcos, ou João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos. E eles então, diz aqui o texto, que a igreja jejuando, orando, impondo sobre eles as mãos, buscando ao Senhor por eles, pedindo a proteção de Deus pela vida deles, pedindo a bênção de Deus pela vida deles, os despediram e eles se foram. Logo nós vemos que, enviados pelo Espírito Santo, eles desceram para Seleucia e navegaram até Chipre. Chipre é uma ilha, e lá eles então vão pregar a palavra de Deus, vão anunciar ali a palavra de Deus, e eles vão seguindo para a região da Ásia, da Galácia, melhor dizendo, lá a região dos Gálatas, e eles vão pregando a palavra de Deus. Por onde eles passavam, o Evangelho era pregado, vidas eram transformadas, e eles eram levados também a meio a duras perseguições. Quando pegamos um mapa, a geografia bíblica, vemos eles atravessando o mar, chegando até a região da Galácia, dos Gálatas, e ali eles começam a pregar, a proclamar o Evangelho. E logo nós vemos que eles foram alvos de duras perseguições.
O texto diz que quando eles chegaram a Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se para Pergue da Panfilha, e João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Foi um momento em que as perseguições se apertaram contra os missionários cristãos, os primeiros missionários, e eles então foram alvos de duras perseguições, a ponto de João Marcos, um jovem que estava com eles, não suportar as pressões daquele mundo pagão e as perseguições dos judeus aos missionários, e ele então retorna para Jerusalém. E o texto diz que Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, continuam sua obra missionária, pegaram a palavra de Deus, leram a lei, leram os profetas, e os chefes da sinagoga ficaram entusiasmados com a leitura da palavra de Deus e a pregação deles, e eles então exortaram pela palavra, dizendo ao povo para que voltasse o coração para Deus de todo o seu coração. E quando então a palavra de Deus foi aumentando ali naquela região e o nome de Deus foi sendo proclamado, eles começaram a receber algumas perseguições que são notórias daqueles que estão pregando o Evangelho. Sempre se levanta a perseguição. Onde o Evangelho chega, logo chega uma perseguição a ele. Onde o Evangelho é pregado, não falta alguém que se levanta, se opõe a ele. Toda a vida foi assim a pregação da palavra de Deus. Mas é interessante o foco de Barnabé e Saulo. Não obstante João Marcos não aguentar as pressões, e isso nos mostra que o Evangelho estava sendo pregado sob duras pressões, porque muitas pessoas pegam a Bíblia hoje e acham que lê Atos dos Apóstolos, pensa que foi um sucesso a missão desses homens, não tinha perseguição, não tinha luta. Só hoje que tem lutas. Você sai para pregar o Evangelho, um não quer ouvir, outro abusa de você, outro joga fora o folheto que você deu. Toda a vida o Evangelho foi levado aos homens em meio a essa resistência. Então a palavra de Deus não mente para nós, está aqui. A pressão foi tal que João Marcos voltou da caravana, não conseguiu seguir com Paulo, com Barnabé e Saulo. Então nós precisamos de entender esta pressão que é pregar o Evangelho numa sociedade que se opõe ao Evangelho. E esse é um grande desafio. A primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, levando no início João Marcos, passou por esta dura perseguição, a ponto de um dos três desistir e voltar para casa. Talvez você esteja pensando, então dá para desistir. Não, mais tarde João Marcos segue em outra direção as viagens missionárias. Nós vamos dar um intervalo e voltamos em seguida para darmos sequência aqui à primeira viagem missionária de Paulo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes.
Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos hoje falando sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Barnabé e Saulo, ou Paulo, foram nesta primeira viagem missionária. Daqui para frente nós vamos usar o texto bíblico que para de chamar o apóstolo de Saulo e agora o trata apenas como Paulo. Eles chegaram na região da Pisídia, que aproxima ali da Galácia, da Galácia, na região dos Gálatas, como aparece na Bíblia. Tem até uma carta que depois Paulo escreve aos Gálatas, e ali eles pregaram a palavra de Deus, sempre na sinagoga. E quando eles pregaram na sinagoga, o texto diz que Paulo e Barnabé, falando a todos os judeus nas sinagogas, persuadiam a perseverar na graça de Deus. Persuadia aqueles judeus a perseverarem na graça de Deus, a caminharem na graça de Deus. E foi tão alegre ouvir a palavra de Deus de Barnabé e de Paulo, que os membros da sinagoga convidaram para eles voltarem no sábado seguinte e continuar a pregação da palavra de Deus. E diz o texto que eles voltaram no sábado seguinte e continuaram pregando a palavra de Deus. Porém, quando os judeus ouviram a palavra de Deus, alguns ficaram tomados de inveja e outros começaram a blasfemar contra o que Paulo falava, e houve um alvoroço ali naquela sinagoga, e eles foram expulsos da sinagoga, saíram dali e começaram então a voltar o seu ministério agora para os gentios, a pregar a palavra de Deus não mais para os judeus, mas para os gentios. Por quê? Diz o versículo 48 de Atos 13, que os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se, glorificando a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os gentios, ouvindo que o evangelho agora não era só para os judeus, mas era também para os gentios, que a palavra de Deus agora se voltava para o mundo gentílico, eles se regozijaram, mas os judeus ficaram indignados. E Paulo e Barnabé tiveram que sair da cidade, tiveram que ausentar-se da região e seguiram a viagem missionária, mesmo perseguidos, mesmo expulsos dali. Diz aqui que eles foram expulsos daquela cidade, daquele território. Eles seguiram a viagem deles, não voltaram, mas seguiram à frente, foram adiante. E em Icônio, uma outra cidade, Paulo e Barnabé entraram de novo na sinagoga judaica, falaram aos judeus e pregaram a palavra de Deus de tal modo que grande multidão, tanto de judeus como de gregos, vieram a crer no Evangelho e abraçar a fé em Cristo Jesus. Foi assim que a palavra de Deus foi se espalhando pelo mundo. Mas diz o texto que ao mesmo tempo que judeus e gentios abraçaram a fé, alguns judeus incrédulos, não eram judeus piedosos, assim como temos brasileiros piedosos e brasileiros incrédulos, também haviam judeus piedosos e judeus incrédulos. E os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra aqueles irmãos, ou contra os missionários, a ponto da cidade criar um grande tumulto, e eles então exigirem a saída de Barnabé e Paulo da cidade de Icônio. E eles saíram e foram para Listra e Derbe. E foi na cidade de Listra que eles, pregando a palavra de Deus, eles se depararam lá com Timóteo,
aquele que viria mais tarde ser um companheiro de Paulo, um filho na fé de Paulo e companheiro de Paulo no trabalho missionário. Lá nesta região, eles foram também apedrejados. Houve um tumulto tão grande na cidade, os judeus incitaram um tumulto a ponto de Paulo e Barnabé serem apedrejados, mas a ira deles maior era contra Paulo, um judeu, e diz aqui que ao mesmo tempo que eles pregavam a palavra de Deus, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Ou seja, se você quer viver uma vida piedosa, uma vida de fé, uma vida de testemunho, você vai ter muita oposição, muita perseguição, mas é em meio a estas lutas e perseguições que importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada cidade eleição de presbíteros. Depois de orar com jejum, eles fortaleciam aqueles que criam e iam adiante, recomendavam-os a graça de Deus e a obra de Cristo para que continuasse a pregação. E em cada cidade por onde eles passavam, surgia um grupo de pessoas convertidas, eles iam e ficavam a igreja organizada no local para dar sequência à pregação da palavra de Deus naquela cidade. E foi assim que o evangelho espalhou pela região da Galácia. Foi assim que o evangelho espalhou por toda aquela região de Antioquia da Síria, na Pisídia, e toda esta região por onde Paulo passou na primeira viagem missionária dele. E é interessante que essa primeira viagem missionária foi um marco, não obstante as controvérsias, mas foi nesta viagem que a porta do evangelho foi aberta aos gentios, porque Cristo morreu não apenas por um povo, mas ele morreu por pessoas do mundo inteiro. Em toda parte do mundo você vai encontrar pessoas por quem Cristo morreu, por quem Cristo deu a sua vida, que se volta para Deus em arrependimento, em fé, e confia em Jesus de todo o coração, e entrega a Ele a sua vida, e começa a viver uma nova vida, não mais agora aquela velha vida de pecado, de desespero, de tristeza, mas uma vida de esperança, de alegria, onde as amarras do pecado é tirado, as amarras da morte são tiradas. A pessoa se torna uma nova criatura, uma alegria diferente no coração, como muitos relatam. Eu senti naquele dia uma alegria que eu nunca havia sentido. É a alegria de receber o Evangelho, é a alegria de Cristo no coração, é a alegria da salvação em Cristo. E esses por onde Paulo e Barnabé passaram pregando a palavra de Deus, a palavra de Deus chegava trazendo salvação, trazendo vida. E se você continuar lendo aqui o texto de Atos, capítulo 14, capítulo 15, você vai encontrar aqui esta viagem missionária de Paulo, a pregação de Paulo e Barnabé, como que muitos foram salvos, alcançados por esta pregação, como que eles foram perseguidos, fizeram tumulto, falaram mentiras contra eles. Paulo chegou a ser apedrejado e dado por morto, e passaram por muitas lutas e muitas aflições. Mas é interessante que em meio a estas lutas e aflições, eles voltam para a sua região de Antioquia. De lá eles vão para Jerusalém, onde o concílio de Jerusalém se reúne para tratar de uma questão: como que os gentios seriam recebidos na igreja cristã? Pela circuncisão ou pelo batismo? Foi quando então, nesta controvérsia entre judeus e gentios, entre judeus cristãos e gentios cristãos, e o apóstolo Paulo e Barnabé defendendo e mostrando como que o evangelho chegara até o coração dos gentios. Então a igreja em Jerusalém, o concílio que se reunia em Jerusalém,
toma um parecer de que os gentios deveriam ser recebidos na igreja cristã pelo rito do batismo cristão e não da circuncisão. Lembrando as palavras de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, os discípulos deveriam pregar o Evangelho, e todo aquele que cresce em Cristo como seu Salvador deveria ser batizado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eles agora seriam batizados e eles seriam agora acolhidos na igreja, não pela circuncisão, que era o rito sacramental do Antigo Testamento, mas pelo batismo, que é o rito sacramental do Novo Testamento, que veio substituir a circuncisão do Antigo Testamento. Eles então deveriam ser acolhidos pelo batismo. E é interessante que Paulo e Barnabé voltam da viagem missionária, eles voltam alegres de ver o que Deus estava fazendo entre os gentios. Eles voltam alegres com a lista enorme de pessoas convertidas ao Evangelho. Eles voltam alegres porque em cada cidade por onde eles passaram, eles pregaram o Evangelho e ali nasceu uma igreja. Mesmo em meio à perseguição dos judeus e de alguns pagãos, nascia ali uma igreja. Eles voltam alegres por estarem cumprindo o propósito para o qual eles foram chamados. A igreja, impondo sobre eles as mãos, orando e jejuando, os despediram para a obra que o Espírito Santo havia separado Paulo e Barnabé. Eles voltam então com alegria por ver a obra de Deus sendo cumprido, por ver o Evangelho crescendo, por ver a igreja se espalhando, por ver o nome de Cristo sendo honrado, acolhido, amado, crido entre os gentios e judeus, e por ver também que eles não teriam nenhum medo, mas coragem diante das perseguições. É assim que nós devemos viver neste mundo. Deus nos chamou para sermos suas testemunhas. Por onde nós passarmos, seja em meio a lutas, aflições, tribulações, perseguições, nós devemos ser uma testemunha fiel, porque nós tratamos com um Salvador fiel, um Salvador amoroso, e Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, seja uma testemunha viva de Cristo, onde Deus colocar você, porque Ele estará com você todos os dias. Nós tratamos aqui da primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Depois, no próximo programa, nós vamos tratar da segunda viagem missionária. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos para o intervalo e voltamos para concluir o programa Andando com Cristo de hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente
altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós estamos chegando aqui no momento final do programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia. Hoje nós falamos sobre a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo e nós vamos orar encerrando aqui a nossa programação do dia e quero deixar o nosso abraço muito especial a você que nos acompanha aqui na programação da TV Gran Dourados, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus, fecha seus olhos. Amado Deus, nós agradecemos a bênção deste dia, a bênção deste lar que nos acompanha, a bênção desta vida que o Senhor coloca agora para ouvir a Tua Palavra. Meu Pai, muito obrigado pelos Teus cuidados, obrigado que mesmo em meio às lutas desta vida, a igreja vai avançando, rompendo as barreiras, rompendo as dificuldades e avançando firmemente no propósito de servir ao Senhor, no propósito de amar ao Senhor e no propósito de ser uma testemunha do Senhor sobre a face da terra. Obrigado pela vida deste nosso querido ouvinte que nos acompanha nesta hora. Que a Tua boa mão esteja sobre ele para abençoá-lo, para fortalecê-lo, para encorajá-lo. Estenda a Tua mão sobre a vida da Tua igreja na pregação da Tua palavra por onde ela passar. E renova no nosso coração a palavra do Senhor a cada dia. Nós oramos na certeza da Tua graça e do Teu amor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação da TV Gran Dourados, a TV da família douradense. E aguardo você no próximo domingo na igreja para cultuarmos a Deus juntos. Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro.